Vamos lá. Agora eu vou trabalhar a famosa pilha de Daniel. Bom, em que consiste a pilha de Daniel? Você conseguir, a partir de dois metais, como o Alessandro Volta mesmo falou, diferentes, gerar uma corrente elétrica e aproveitar essa corrente elétrica gerada através dessa diferença de potencial. Então é o seguinte, primeiro, antes de colocar diretamente a pilha, vamos tentar discutir qual o objetivo, como foram os pensamentos, que eu cheguei para construir, para construir a famosa pilha de Daniel. Então vamos pensar o seguinte, vamos lá, vamos pensar construir essa pilha baseado no raciocínio lógico, não em decorebas. Vamos lá, segundo Alessandro Volta, se eu chegar e colocar dois metais diferentes, eu vou gerar uma diferença de potencial. Foi isso que ele fez no empilhamento dele. Então vamos pensar o seguinte, Daniel pegou dois metais, só que em vez de colocar juntos um do outro, ele ligou eles através de um fio condutor. Professor, isso é uma pilha? Sim. Você vai gerar uma diferença de potencial. Professor, essa pilha vai ter durabilidade? Com certeza não. Por quê? Vamos partir do princípio, e vocês sabem disso, que cobre é um metal mais nobre, então ele não tende a oxidar. Então a tendência do zinco vai ser naturalmente perder esses elétrons. Então você vai ter um fluxo de elétrons que vem do zinco para o cobre. E aí vem o nosso problema. Quando esse fluxo, estou batendo no pé, fluxo, daqui a pouco vocês vão discutir por quê. Quando esse fluxo de elétrons começar a vir em direção ao cobre, quando ele chega aqui no cobre, ele vai eletrizar, mas não vai ser, como você assim, aspas, consumido, ele não tem para onde ir. Ou seja, você tinha uma transferência de elétrons, por quê? Porque o potencial do zinco é maior do que o potencial do cobre. Quando esses elétrons estão fluindo para o cobre e não tem para onde ir, o potencial elétrico do cobre começa a subir. Ou seja, vai chegar um momento que não é muito longo, é rapidíssimo, onde a diferença de potencial vai se tornar nula. Ou seja, acabou meu fluxo de elétrons. Então, vamos raciocinar. O objetivo e a pilha de Daniel foi justamente o grande problema, manter esse fluxo. E como é que eu posso manter esse fluxo se o elétron vem, chega, eletriza, logicamente, mas ele não vai ser descarregado? Então, esse foi o primeiro problema enfrentado por Daniel. E foi enfrentado de maneira tranquila. O que foi que ele fez? Ele mergulhou essa placa de cobre, vamos fazer aqui um desenhozinho, ele vai mergulhar essa placa de cobre em uma solução eletrolítica, sem muita frescura, eu vou desenhar aqui uma solução eletrolítica, contendo cátions. Cátions, nesse caso, vamos chamar de sulfato de cobre meio aquoso, que a gente viu no exemplo anterior, e sabemos que esse sulfato de cobre meio aquoso vai liberar o íon Cu2+, em meio aquoso, e o íon SO4 2- também em meio aquoso. Então, aqui dentro, você está cheio desses íons. E olha o que vai acontecer. Olha que bonito. Não digo que não é bonito, não, porque é. Quando esse zinco fornecer esse elétron, porque a tendência em oxidar dele é maior, que esse elétron começar a se acumular nas extremidades, teoria das pontas, gaiola de Faraday, sempre tende a ir para as extremidades. Quando esses elétrons começar a se acumular aqui na extremidade, ele vai atrair quem? Vamos. Se aqui está negativo, ele vai atrair quem? Ele vai atrair o cátion. Ele vai atrair o Cu2+. Então, o Cu2+, que está aqui em solução, ele vai ser atraído. Lembra lá do exemplo? O SO4 vai permanecer em solução. Vou colocar aqui, mas o SO4, ele permanece em solução. O Cu2+ não. Ele vai ser atraído por essa placa. E quando ele chegar aqui nessa placa, o que é que vai acontecer? Esse Cu2+, ele vai, que está em meio aquoso, ele vai ganhar os elétrons e vai sofrer uma redução, virando cobre metálico. Ou seja, aqui em cima começa a formar uma deposição de cobre. Percebeu? Então, o primeiro grande objetivo de mergulhar essa placa de cobre
em uma solução eletrolítica é puxar esses elétrons. E aí, amores, já teve uma dica maravilhosa aqui nessa aula. Quando eu disse, se aqui está chegando elétron, ó, aqui está chegando, está cheio de elétron, e eu vou atrair o cobre para aqui, certo? Eu já sei o nome desse polo. O nome desse polo vai ser chamado de cátodo. Não entendi, professor. Por que cátodo? Porque em latim, cátodo é movimento de cátions. E os cátions estão se movimentando para cá, ó. Se os cátions estão se movimentando para cá, eu já posso então dizer, ó, que aqui eu tenho o meu cátodo, ou catodo, né? Tem pessoal que não bota o acento, chama de catodo. Eu não vou entrar no detalhe do português. Então, percebeu? Então, calma que não acabou, mas vamos raciocinar. Coloquei as duas, o elétron veio, o potencial foi nulo, acabou. Mergulhei numa solução eletrolítica, coloquei um cátion, lógico que eu coloco um cátion com que tem a tendência e facilidade em ganhar esse elétron. Eu nunca deveria colocar aqui um metal alcalino. Mas por quê, professor? Os metais alcalinos não tendem a ganhar, né, elétrons, então eu coloquei um cobre, justamente porque eu sei que cobre não tem tendência a oxidar. O elétron veio, atraiu o cátion e ele sofreu uma redução. Então, eu já sei que aqui no cátodo, vamos colocar aqui, barra está sofrendo uma redução. O que a galera fica lá, né? Consoante, consoante, vogal, vogal. Vamos entender? Fica mais bonitinho. Os elétrons vieram, eu atraí o meu cátion, movimento de cátions, cátodo. O cátion, portanto, ao ganhar elétrons, ele sofre uma redução. Aí alguém pode me dizer, acabou, professor? Mais ou menos. Porque se você parar para imaginar, com o passar do tempo, a concentração catiônica aqui vai começar a diminuir. E se essa concentração catiônica começa a diminuir, logicamente, você vai chegar um momento que ela vai acabar e você vai acabar com o fluxo. Então, o que é que eu vou agora no segundo passo, meu segundo problema? O meu segundo problema vai ser ter que equilibrar íons. Não tem jeito. O fluxo de elétrons vai depender da concentração desses íons. E aí, a gente não vai entrar em detalhe, por isso que todas as pilhas que vocês estudam no ensino médio são pilhas padronizadas, concentrações de íon de 1 mol por litro. Porque se eu mudo essa concentração de íons, eu mudo o fluxo de elétrons. Imagina, então, se acaba o meu íon. Aí é que o fluxo acaba. Então, qual foi a ideia de Daniel? A ideia de Daniel foi, raciocine comigo, o que é que está acontecendo aqui com essa placa de zinco? Ela está oxidando. E ao oxidar, eu estou aumentando a concentração catiônica. Cátion que tem muito de um lado, que eu preciso do outro. Então, vamos lá, vamos raciocinar. Vou mergulhar, né? Mergulhei essa barra também numa solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica aqui, bonitinha. Só que agora, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso mergulhar ele aqui numa solução de um cátion que puxa elétron. Por isso que a gente vai colocar aqui uma solução de sulfato de zinco. Então, lá vai eu aqui com o meu sulfato de zinco. ZnSO4. Então, aqui dentro eu tenho Zn2+, e tenho SO4 2-. Está dentro da solução. O que é que está acontecendo com a placa de zinco? Ela está oxidando. Então, o que é a reação que está ocorrendo ali? O zinco, né? O zinco metal está perdendo elétrons e se está se transformando em zinco catiônico, em meio aquoso. Tranquilo? Ora, então eu já sei que nesse polo eu estou sofrendo oxidação. Importantíssimo. Eu oxidei, gerei meus elétrons para cá, os elétrons atraíram meus cátions, então o cátodo, e esse cátion sofreu redução. Com o passar do tempo, essa quantidade de cátions aqui diminui, né? Enquanto a concentração catiônica lá aumenta. Então, o que é que eu preciso? De novo, eu preciso manter o fluxo desses íons
para que a concentração desses íons se mantenham sempre perfeitas, para que eu possa manter o fluxo de elétrons. E aí, então, foi terceiro e último, né, visão de Daniel. Eu preciso interligar, então, essas duas soluções, com um material poroso que deixe migrar íons, chamado ponte salina. Então, o que é a ponte salina? Depois a gente vai colocar isso, fica tranquilo. O que é a ponte salina? A ponte salina é um material poroso que deixa migrar esses íons. E aí vamos imaginar, eu não vou nem ficar aqui discutindo, é o primeiro exemplo, só para a gente entender o processo de construção, mas vamos imaginar, né, o que é que vai acontecer? A concentração catiônica aqui está aumentando. Está ficando muito positivo. Já do lado de cá, a concentração catiônica vai diminuir. Vai ficar muito ânion. Percebeu? Aqui está muito negativo, vamos para cá, aqui está muito negativo e aqui está muito positivo. Ora, haverá uma transferência. Bonitinho? O positivo está vindo para cá, já vimos, ó, cátodo. O negativo vai para lá. E se o negativo vai, movimento de ânions, eu vou chamar isso aqui, portanto, de um ânodo. O anodo, certo? Então, eu tenho um cátodo e eu tenho o meu ânodo. Oxidação, redução. Professor, e agora? Vamos fechar o raciocínio para a gente ir para o próximo exemplo? Vamos. Raciocine comigo. O zinco perde elétrons, concentração catiônica aumenta. Essa concentração catiônica aumenta. O elétron vem, vai ser atraído pelo cátion. Essa concentração catiônica diminui. Perceba que lá está ficando muito positivo, aqui está ficando muito negativo. A gente vai ver no próximo exemplo que a gente coloca uma solução salina aqui, justamente para que haja também a migração dos íons. Mas independente da solução salina, dá para você visualizar. Aqui do lado de cá, ó, tem muito negativo, ânion, aqui tem muito positivo, cátion. Vai haver a migração para equilibrar. O cátion vindo para cá, movimento de cátions. Um ânion indo para lá, movimento de ânions. Para a gente encerrar a pilha, né, eu vou dizer apenas o quê? E aí, por favor, a gente está trabalhando de novo com fluxo e não a tal da corrente elétrica, a convencional da física. O fluxo é da onde tem mais para onde tem menos. E quem tem mais elétrons? Quem gerou? Quem gerou? Zinco. Então, aqui é meu polo negativo da pilha. Aqui é meu polo positivo da pilha. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, para a gente manter e depois discutir. Esse aqui está prontinho o desenhozinho. Só discutir as reações e o que está acontecendo. Para a gente fechar a reação global e a representação dessa pilha. Mas, de qualquer maneira, a visualização desse emaranhado nesse desenho é entender que eu preciso manter o fluxo. E aí, por favor, questão de vestibular. Para manter o fluxo, eu preciso equilibrar os íons. Porque se eu tiver diminuição do cátion aqui, o elétron não vai ser atraído. E se o elétron não for atraído, interrompe-se o fluxo. Tranquilo? Bonitinho? Vamos para cá? Fiz um segundo exemplo, uma pilha aí de ferro e prata. Não precisa ficar muita discussão, a gente sabe que prata é um metal nobre, então o ferro ele vai ceder esses elétrons. Agora vamos ficar mais fácil. Vamos ser mais práticos. Se o ferro está cedendo esses elétrons, de cara eu já sei então que este polo é meu polo negativo da pilha, aqui é meu polo positivo da pilha. Ora, se o ferro está cedendo elétrons, então o ferro está sofrendo uma oxidação. Ó, que fica fácil agora. O elétron vem, vai ser eletrizado a minha placa de prata e vai atrair os íons prata. Os íons prata vão sofrer redução. Opa! Veja que já ficou muito mais prático o entendimento. Basicamente, eu só preciso saber do fluxo. Que existem duas maneiras de saber o fluxo. O primeiro é dando no problema. O segundo, para a próxima videoaula que a gente vai ver, para não ficar muito longa essa aula,
é justamente o potencial dessa pilha, certo? Então, nós já sabemos que aqui está oxidando, aqui está reduzindo. Vamos raciocinar. Se está oxidando, o que é que está acontecendo com essa concentração catiônica? A concentração catiônica aqui está aumentando. O que é que está acontecendo com a concentração catiônica aqui? Está diminuindo essa concentração catiônica. Então, essa alteração na concentração de íons vai prejudicar meu fluxo. Daí ser necessário a minha ponte salina. Uma ponte salina que não tem problema, a gente pode colocar um determinado íon. Vamos colocar aqui um iodeto de potássio. Vou colocar nesse sentido, vocês vão entender por quê. Aqui com iodo e aqui com K+. Ora, visualmente, vamos lá? O que é que está acontecendo com a quantidade de cátions? Aumenta. E se aqui ficar positivo, vai atrair quem? O negativo. Olha lá, o negativo vai ser atraído para cá. E movimento de negativo, como é o nome disso? Ânodo. Pronto, pai. Olha que fácil. O cátion está sendo atraído para cá. Por quê? Porque a quantidade de negativo está aumentando. Então, o nome disso aqui vai ser cátodo. Beleza? O que mais eu posso dizer? Qual é a reação anódica? O ferro metal está perdendo sólido, está perdendo elétrons e está se transformando no Fe2+. Do lado de cá, o Ag+, está ganhando elétron, está se transformando em Ag. Reação anódica, reação catódica. Oxidei, reduzi, ânodo, cátodo, polo negativo, polo positivo. O que mais eu quero? Já sei tudo. Só falta duas coisinhas. Montar a minha equação global, que é a soma das parciais, e a representação dessa pilha. Como a gente representa essa pilha. Porque o resto já foi. Se eu sei o fluxo, sei que aqui é negativo, eu estou sofrendo oxidação. Se eu sofro oxidação, a quantidade de cátion aumenta, então vai vir um ânion, anodo. Se o elétron vem, promove a redução do íon prata, se ele diminui a sua quantidade, eu vou ficar muito negativo, então vai vir um prótons, né? Os prótons, no aspas, brincadeira, os cátions, daí o cátodo ou cátodo. Reação de oxidação, reação de redução. Qual seria a minha reação global? Seria o somatório dessas duas equações. O que é que eu preciso visualizar nessas duas equações? Que ninguém perde 2 e o outro ganha 1. Então, eu vou precisar equilibrar para montar a minha equação global. Na hora que você vai montar a sua equação global, você vai precisar, portanto, equilibrar os elétrons. Balancear os elétrons. Só que de uma maneira muito mais simples, né, do que aquelas reações de oxirredução muito complexas. O que é que eu preciso fazer aqui? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. E ao multiplicar por 2, você vai encontrar o quê? 2Ag+, 2 elétrons e 2Ag. Perdi 2, ganhei 2, meu fluxo está perfeito. Vamos montar minha equação global. Eu tenho ferro sólido. Ele vai reagir com a equação global 2Ag+ em meio aquoso, produzindo Fe2+ em meio aquoso, mais 2Ag sólido. Vamos ver se foi isso mesmo que a gente fez? Enquanto o ferro está saindo de Fe, metal, para um cátion, o íon prata está saindo, lógico, do seu íon, ganhando elétrons e sofrendo a deposição. Né? Então, o único problema que eu tenho que fazer é equilibrar os meus elétrons. Um mínimo, fazer um mínimo múltiplo comum, né? Inverter. Eu pego o 2 e jogo para cá, o 1 jogo para cá. E para a gente encerrar essa videoaula sobre pilha de Daniel, né? A gente vai ter a representação dessa pilha. Como eu represento essa pilha? As pilhas são representadas de maneira simples. Elas são representadas sempre colocando a reação anódica e depois a reação catódica, ou ânodo
e o meu cátodo. Como? Visualize. O ferro, ele passou para Fe2+. Ponte salina. Para que serve a ponte salina, galera? Ponte salina serve para migrar os íons. E para que eu preciso migrar os íons? Para manter o fluxo. Nunca esqueça disso. Ponte salina. Agora vamos colocar a reação catódica. O Ag+, formando Ag. Está aí a minha representação da minha pilha. Tranquilo? Então não esqueçam, por favor, o objetivo de uma ponte salina é migrar íons. E essa migração de íons é que vai dar o nome, né? Ânodo e cátodo. Por favor, movimento de ânions, movimento de cátions. E para que? A gente viu aqui na dedução. Para que eu preciso migrar os íons? Para manter o fluxo. Para as pilhas que nós trabalhamos em qualquer vestibular de ensino médio, a gente trabalha sempre com o padrão de 1 mol por litro. Portanto, se você nem se preocupe, para vocês não vai mudar esse padrão. Mas para isso, eu preciso da ponte salina, para que eu continue mantendo o fluxo de elétrons e minha pilha continue funcionando direitinho. Ok? Vamos ficar por aqui nessa videoaula, para não ficar muito longo esse vídeo, né? E na próximo tópico, logo agora em seguida, né, espero que vocês vejam, né, aproveitem e vejam logo esse próximo vídeo, a gente vai estudar agora o potencial de uma pilha. Como a gente vai definir esse potencial e, a partir do potencial, definir quem oxidou, quem reduziu e tudo mais. Ok? Beijão e até a próxima.